Bem, pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Hoje falando sobre simbologia gráfica. Tá aí, né, um tema para vocês. Simbologia gráfica, talvez vocês fiquem assim, "Xi, agora vamos aprender agora a desenhar, professor?" Existe essa parte da elétrica que nós também temos que ter lá uns dons artísticos, né? Uns dons, agora não sei o nome dos artistas plásticos aí, mas nós também temos que aprender a desenhar. Claro, existe hoje tecnologias que facilitam muito a nossa vida. Mas essa aula é de suma importância devido à necessidade de se interpretar, de se descrever um projeto. Então, por isso que há muito tempo se criou uma norma, né, um princípio de que eu viesse a descrever esse meu projeto de forma a fácil compreensão, certo? Então, o que seria realmente essa parte de simbologia elétrica, né? E como usar em projetos elétricos? É uma pergunta que talvez vocês fariam e já trago logo a resposta, que a simbologia elétrica é a representação gráfica e escrita dos componentes elétricos, ou seja, eu quero descrever o meu componente elétrico, eu quero definir aonde vai ficar o local de cada tomada, de cada lâmpada, isso num papel, certo, gente? Imagine aí a loucura, já que é você fazer isso num papel, que a vista é como se fosse na parte de cima. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês, que parece ser realmente muito complicado de se entender. Você olha assim de cara, você diz, o que é isso? Então, quando a gente não conhece essa parte de desenhos, essa parte de simbologia, realmente dá um nó. Porque geralmente um engenheiro vai te entregar, se você tiver felicidade de pegar um projeto de um engenheiro, ele vai te dar simplesmente esta planta. Claro, com mais riqueza de detalhes, mas no geral vai ser assim, certo? Aonde ele quer cada coisa e por onde está passando os carros. E se a gente não tiver uma compreensão básica de como interpretar, de como ler e até mesmo aprender a fazer esse tipo de planta baixa, vai ficar impossível de você tentar transparecer para o profissional ou para aqueles que for dar manutenção no seu projeto, como realmente foi feito o projeto elétrico. Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre esses símbolos, sobre essa parte de simbologia gráfica. E eu acredito que hoje para vocês isso aqui é um nó, é complicado, mas que o passo a passo vocês vão ver que realmente é muito fácil, tá bom? Vamos lá, então. Sendo assim, ó, para elaborar um projeto elétrico residencial, utilizamos a norma, certo? A NBR 5410, tudo dentro do padrãozinho. Porém, a parte da simbologia é a NBR 5444. Ou seja, eu tenho toda uma base da minha NBR 5410, porém eu vou ilustrar essa parte dos meus projetos usando a NBR 5444. Vai ser um outro PDFzinho que vocês vão ter que ter em mãos. Então temos aí a NBR 5410, que ela vai te dar todo o norte, como fazer. Porém, para ilustrar, eu preciso de eu preciso me apoiar, eu preciso utilizar a NBR 5444, ok? Que ela vai tratar justamente só sobre simbologia gráfica. Então, o que seria realmente a NBR 5444? É uma norma, certo, criada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 1989, bem antigão, né? Que estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais usados em projetos elétricos. Então, essa norma, a NBR 5444, vai trazer simplesmente essa parte de símbolos gráficos referente à parte elétrica. O objetivo é padronizar a simbologia, ou seja, para que todos possam ter uma fácil compreensão. Por isso que tem que ser uma linguagem universal, certo? E o problema é que, com o passar do tempo, a NBR 5444 foi cancelada, certo? Isso em 2014, não teve mais atualizações, então resolveram, depois de longos anos, resolveram cancelar essa NBR 5444. Mas, professor, então por que a gente vai aprender essa norma se ela já foi cancelada? Se já foi extinta? É porque, gente, é o seguinte, com o passar do tempo, essa norma, ela, apesar de ser bem antiga,
ela não sofreu atualizações, então por isso que ela foi cancelada. Mas também cometeram um outro pecado. Não lançaram uma nova, não a substituíram. Não disseram, gente, é o seguinte, essa foi cancelada por causa desta outra. Então não teve isso. A ABNT, ela não estabeleceu isso. Simplesmente, certo? Ela pede para que a gente se oriente, certo? De uma norma internacional, que seria a IEC 60417. É uma norma internacional que tem todas as simbologias que você imaginar. É uma norma, um caderninho de muitas páginas, com todas as simbologias que você imaginar no mundo. Tá lá. Tanto de desenho de carro, peça de carro, de escritório, tudo no mundo tá lá. Porém, como a norma ela foi cancelada e ela não exige um novo padrão, então ficou meio que solto, certo? Essa parte. É tanto que eu tenho liberdade de criar também minha própria simbologia. Eu posso simplesmente criar um desenho, certo? E a partir desse desenho, dizendo, esse desenho aqui é uma caixa de som, esse desenho aqui é uma tomada. Eu só tenho que especificar no meu projeto o que realmente o meu desenho ele vai significar. Mas é o seguinte, eu recomendo, e como todos os profissionais fazem isso, a gente recomenda que realmente venhamos a utilizar a NBR 5444, porque já havia sido utilizada antes, apesar de que ela foi cancelada, mas as pessoas continuaram ainda usando ela. Primeiro, porque ela é simples, ela é fácil de compreender. Segundo, já vem um hábito das pessoas estar utilizando ela. E segundo, ela para o padrão internacional, se você for puxar essa, a ISC 60417, está tudo em inglês. Então, se você não manja de inglês, você vai ter um pouco de dificuldade de entender para que serve cada simbologia daquela. Então, pega a NBR 5444, já está em português, já está bem simples, direcionado especificamente para a parte elétrica. E aí é só realmente a gente põe em prática. Então, deixa eu ver como fazer, né, a leitura e a interpretação da simbologia elétrica usada na NBR 5444. Espero que vocês tenham entendido que ainda que ela foi cancelada, mas a gente realmente continua utilizando ela, tá bom? Por conta que eu tenho liberdade de escolher a simbologia que eu quero. Então agora aqui, a simbologia elétrica usada na NBR 5444 é baseada em figuras geométricas, certo? Falar um pouco sobre essa parte de simbologia. Ela é bem simples, que permite a representação adequada dos dispositivos elétricos, certo? E esta norma se baseia em conceituação simbólica, certo? De quatro elementos geométricos básicos, que seria traço, círculo, triângulos e quadrados. Basicamente, ela vai usar esses símbolos, certo? E vai definir todo aí o nosso projeto. Então, e cada elemento representa um conjunto de símbolos em instalações elétricas que iremos discutir agora. Por exemplo, um traço. Um traço é um segmento de reto que ele é utilizado para simbolizar eletrodutos. Então, quando você vê lá um tracinho, você já vai entender que ali é eletroduto, certo? Mas também se ele for traçados, ali também representa eletrodutos na parede ou no teto. Trouxe aqui um desenho para vocês, bem simplesinho para a gente entender um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar aqui em slide a NBR 5444 para a gente ver também, para vocês também terem manuseio dela direto. Porém aqui, ó, os condutores, né, são representados em traços, certo? Ou em linhas, né? Linhas retas, né? Quando é um traçado reto, isso significa que esse eletroduto é no teto. E quando ele é pontilhadozinho assim, ele significa que o eletroduto está na parede. Simplesmente simples assim. E essa parte dessa bolinha aqui, ela está referente ao eletroduto. Quando você vê essa bolinha, que é uma simbologia grega, próximo a um risco, então essa numeração do lado é referente ao dimensionamento desse eletroduto. Vocês entenderam? Então, se eu vejo lá um risco, eu vejo uma bolinha e do lado uma numeração, eu estou dizendo que para essa linha é uma tubulação de 25 milímetros.
Deu para entender, entendeu? Então, se eu vejo uma linha reta, eu sei que esse projeto ele está passando no teto. Se eu vejo ela pontilhadazinha, se você vê aqui o mesmo valor, só que agora eu estou dizendo que está na parede. Então, quando eu vejo lá esses pontilhados, uma simbologia, que é uma simbologiazinha grega, e do lado a numeração, estou dizendo que tem a tubulação de 25 milímetros na parede, ok? Isso seria realmente a utilização do traço. Do círculo, ele realmente acaba sendo bastante útil, certo? Ele representa também os pontos básicos, seria de iluminação, que seria de pontos de interruptores, certo? E aí as lâmpadas, realmente, ela é onde eu posso colocar ela, seja na parede, seja no teto, ela vai estar realmente descrita no meu projeto. Então a parte simbólica dela é essa, da parte de iluminação e dos interruptores. Por exemplo, o diferencial aqui, o que descreve uma para outra, apesar de tudo ser círculo, mas quando eu pego uma parte pego um círculo e quero ilustrar uma iluminação, eu vou ter que fazer um pouquinho diferente com ele. Por exemplo, aqui vocês veem que ele tem tipo umas divisões, certo? Então, gente, aqui, ó, nesse círculozinho aqui, certo? Ele vai representar unicamente a parte da parte de iluminação, de acordo com a NBR 5444. Então, você vê que ele passou um traço aqui nesse círculo, certo? E passou outro aqui. Por que no projeto tem isso? No projeto tem essas divisões para eu ter aí umas informações básicas com respeito à instalação desta iluminação. Por exemplo, qual seria a potência desta lâmpada? A potência da iluminação eu vou colocar nesse quadro maior, que é a parte superior aqui, ó. Essa parte aqui eu vou descrever a potência da iluminação. Qualquer pessoa que olhar o seu projeto vai ter que descrever qual será a potência que você indicou para aquele ponto de iluminação. Então, no caso aqui tem uma lâmpada de 60 watts, que seria um exemplo. A parte da minha esquerda, essa partezinha aqui, ó, certo? Ela vai indicar qual é o interruptor. Qual interruptor vai desligar ou ligar essa lâmpada, certo? Aqui está dizendo que é o interruptor A. E a minha parte direita, que é essa partezinha aqui, ela vai indicar o número do circuito, certo? Se está no circuito 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, gente, aqui a gente vê o seguinte, que... Deixa eu ver aqui, beleza. Aqui nós aprendemos que aqui é a parte do interruptor, aqui é a parte do número do circuito e aqui a potência da iluminação. Bem, pessoal, então é o seguinte, como é que funciona? Eu tenho essa partezinha aqui, certo? Que realmente é só para iluminação. Aí, esse pontozinho aqui, certo? Ele é para ser qual é o interruptor. E essa parte que é o número do circuito. Porém, em alguns projetos pode até ter essa inversão, certo? Mas aí vocês vão identificar por quê. Porque sempre a identificação de interruptores tem que ser letras, certo? E o circuito, números. Então, se algum projeto vocês pegar e tiver invertido, por exemplo, aqui tiver um número e aqui tiver uma letra, você, opa, beleza, só eu entender. Eu já entendo que a letra representa o interruptor e o número representa o circuito. Então, vocês não vão se enganchar quando isso acontecer. Até porque a norma ela é muito flexível, ou não existe mais norma, então os projetos ficaram bem flexíveis. É só vocês terem um pouquinho de discernimento, realmente como interpretar cada situação. Se vocês lembrar que a letra é interruptor, o resto é circuito, tá bom? Então aqui não fica amarrado não, apesar de que a norma ela tenta te orientar assim. Mas fica aí a critério de cada projetista. Então veja bem, suponhamos para vocês entenderem melhor essa parte aqui, ó. Eu vou voltar lá para o projeto, certo? Para ver se vocês entenderam. Voltei. Então digamos aqui, ó. Se eu pego um projeto desse aqui, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, desse projetista, como é livre, né, a escolha dele. Então, o que foi que ele fez? Ele usou como simbologia o S para interruptor, certo? O Szinho aqui, ó, na parte dele aqui, é interruptor. Na partezinha de tomadas, ele usou essa bolinha aqui, certo? Parece com uma lâmpada. E como é que ele fez aqui, ó? Bem aqui, bem apagadinho, está dizendo que esse S aqui apaga
essa iluminação aqui, porque aqui tem a letra F, ele já colocou a letrazinha desse pontozinho aqui. E bem aqui apagadinho tem um F, bem nesse pontinho aqui, ó. É um F. Então, ele diz que esse interruptor aqui, representado pela letra S, ele apaga e interrompe esta lâmpada desse dormitório aqui. Então, eu sei que para vocês está um pouco complicado, mas como passei para vocês, vai depender muito de projeto. Porém, eu vou ter que ter a legendazinha toda descritazinha aqui, certo? O que cada um simboliza, certo? Isso aqui simboliza a lâmpada, isso aqui simboliza o interruptor. Eu tenho que descrever do lado cada um desses itens. Então, já fechando aqui, certo? Essa partezinha aqui da bola, ó, esse outro pontozinho aqui, ele vai significar o interruptor, como vocês viram, certo? Então, aqui, ó, nós entendemos que PNMBE, a recomendação seria esse tipo de simbologia, mas também existe também algumas exceções que pode usar a letra S, certo? A questão é que quando eu uso a letra S, que vocês podem ver em projetos, não se preta por causa disso, certo? Ele vai ter o S, a diferença é só trocar o círculo pelo S, certo? Aí as pessoas vão colocar aqui um A aqui e um B aqui, certo? E por aí vai. Como as pessoas têm liberdade de fazer o que querem, de exemplificar o seu projeto, desde que você adapte uma melhor compreensão e explicar no seu projeto. Eu acredito que essa semana a gente vai ter um desafio bem grande na atividade de casa, que é fazer algo parecido, entendeu? Então, espero que vocês tenham tempo nessa semana para fazer um projeto simples, certo? Vou colocar apenas 2 cômodos e tentar pedir para vocês simbolizar essa parte da instalação. Mas, por favor, eu peço a vocês que se orientem na NBR 5444, tá bom? Pegue o conteúdo que eu passei para vocês e aí vocês aplicam na atividade. Então, gente, aqui, certo? Eu peço a vocês que utilizem os símbolos da NBR 5444, certo? Caso vocês queiram mudar, mas vocês vão ter que especificar no projeto. Mas para ficar todo mundo alinhado no conhecimento, eu recomendo que vocês utilizem a NBR 5444. Então, o interruptor como uma seção vai ser uma bolinha, certo? Com a letra A. Se for um interruptor com 2 seções, já está bem intuitivo, né? É só você fazer uma bolinha, riscar no meio e colocar A e B. Então, se eu tiver aqui um ponto aqui, certo? E outro ponto aqui, se eu disser para vocês que o item A é para essa lâmpada e o item B é para essa outra, certo? Desse mesmo ponto aqui, então aí eu vou ter que... Eu já sei que desses pontos aqui A e B vai para aquele ponto. Mas, professor, como é que vai ficar? Porque, por exemplo, tem a sala, é o A. Aí tem a cozinha. Aí, se for no interruptor A e B, não é bem assim. Vocês vão ter que fazer uma ordem crescente. Ou seja, se na sala o interruptor é o A, na outra sala é o B e o C. Não vai ser o A e o B. Estão entendendo? Aí na cozinha vai ser a continuação, certo? Vocês pegam o alfabeto todo aí. Se faltar alfabeto, vocês fazem igual o Excel. Bota A, e assim vocês vão embora. Mas eu acredito que você não pegar um projeto que tem essa demanda de interruptores tão grande. Tá bom? Então, apagando aqui tudo aqui, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão ter que dar sequência a essas letras. Apesar de que aqui no projeto está A, AB e A, B e C, mas vocês não vão poder fazer isso no projeto. Vocês vão ter que dar continuidade. Por exemplo, se aqui fosse 6 interruptores, então aqui seria o A, aqui seria o B, aqui seria o C, e aí aqui seria o que? O D, o E e o F, por exemplo, certo? O F está bem feioso, mas é importante ter saúde. Então vocês entenderam, ó, A, B, C, D, E, F. Você tem que dar essa continuidade no projeto de vocês para que quem for ler, interpretar quem desliga quem. Vou apagar tudo. Então acho que foi fácil compreensão. Então vamos dar seguimento à nossa aula. Agora falar um pouco sobre os triângulos. Os triângulos eles vão interpretar a parte de tomadas, porém os triângulos ele vêm com algumas mudanças de cores, certo? Nós temos aí 3 tipos de triângulos, certo? Triângulos com uma setazinha. Esses triângulos ele vai simbolizar tomadas. Porém, quando eu quero já simplificar a altura dessas tomadas, eu vou colocar eles em cores diferentes. Um padrão de tomadas é a altura de 30 centímetros. Então, para não colocar lá 30 centímetros,
eu coloco simplesmente um triângulozinho, ó, branquinho. Ele já, automaticamente ele vai simbolizar uma tomada de 30 centímetros. Não, mas a minha tomada agora é de 1,20 m, 1,30 m, que seria outra altura padrão. Então aí eu vou, ó, coloco ele e pinto só a metade dele. Não, mas é para um ar-condicionado, é para um chuveiro, que a altura é acima de 2 metros. Você vai, pinta ele todinho. Entendeu? Então, bem simplesinho, certo? Isso é a parte de tomadas, será utilizada com triângulos. E se ela tiver em volta aqui num quadradozinho aqui, você já sabe que vai ser no piso, ok? Tudo que está rodeado com um quadradozinho quer dizer no piso, certo? O quadrado ele representa qualquer tipo de elemento, certo? No piso. Então, se eu colocar lá uma lâmpada no piso, tem que fazer um quadradinho em volta dela. E se houver, ó, um círculo, né? Ah, que eu já expliquei já. Então, todo tipo de quadrado, ele vai simbolizar ou um quadro de energia, certo? Tá aqui um exemplozinho. Ou, se ele está circulando algum componente, eu estou dizendo que aquele componente está no chão, no piso. Por exemplo, é aqui, ó, nessa partezinha aqui, esse quadradinhozinho aqui, pretão aqui, bonitão, ele está simbolizando um quadro de distribuição. Porém, esse mesmo quadrado aqui, ó, ele está especificando que a minha tomadazinha aqui, ela está no piso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais, certo? A respeito desta norma. Ela é um pouco cansativa, espero que vocês não tenham dormido na minha aula. Mas agora vamos só dar uma palhinha rapidinho, certo? Na NBR 5444 e vamos para o nosso desafio, certo? Bem, pessoal, agora estamos aqui ampliando um pouco mais a parte da nossa norma, certo? Eu não quis transparecer ela para slide, para vocês realmente já ir pegando aqui o fio da meada, porque em slide a gente acaba realmente deixando bem chutão, bem bonitão assim, vocês, quando vêm para cá, pensam que é outra coisa, mas não é a mesma coisa. Então, nós temos aqui a parte do... Só conhecendo um pouco essa parte da NBR 5444. Nós temos aqui ele falando sobre o que é milímetro, o que é polegada, certo? Temos agora a parte dos desenhos, certo? Essa parte do desenho, gente, é prática. Todo dia lendo ou fazendo alguma coisa para que vocês venham assimilar. Mas como ela é muito fácil de ser compreendida, ela vai explicando especificamente como é que é cada uma das coisas. Por exemplo, uma caixa de passagem no piso, olha só como é que ela é. Ó. Ela é pontilhado, certo? O desenhozinho dela, pontilhado. E tem um quadradinho e um P. Então, ela sabe que ele é um ponto, certo? De caixa de passagem no piso. Aí, se for no teto, ó, é um Pzinho com círculo. Então, vocês veem que como é muito intuitivo. A parte de interruptores, ó, tabela 4, como eu passei para vocês, certo? Interruptores e tal, uma seção, duas seções, três seções. Se for um three-way, como é que ele é. Se for um four-way, como é que ele é. Veja como é bem simplesinho. Se for um fusível. Se eu quiser desenhar um dispositivo de saca fusíveis. Se for uma chave seccionadora de abertura. Então, tudo isso ela vai trazendo aqui na nossa parte de simbologia. Parte de iluminação que eu falei para vocês, ó, a tabela 5. Seria essa partezinha aqui da primeira, o item 8.1. Certo? Ele não está bem detalhado como eu fiz. Ele está só uma bola e os detalhes estão meio que soltos aí fora, certo? E quando a lâmpada for na parede, ó, tem que fazer um traço, como é o 8.2 da norma. Então ele já vai trazendo, se for na parede, eu nem falei, mas é só vocês fazerem um traço, que aí a pessoa vai entender o projetista que aquela lâmpada é na parede. E por aí vai, certo, pessoal? E deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer aqui de relevante. As nossas tomadas, certo? Ó. Tomadas, se ela for a 30 centímetros, é branquinha. Se for 1,30 m do piso, certo? Então, já passei essas cores para vocês. Se for no piso, é aquele quadradão lá. Se for saída para telefone, ó, é o contrário, o triângulo, certo? Ó. E a mesma coisa da altura. Então, eu acredito que a aula ficou assim, bem intuitiva, né? Bem direcionada. Espero que vocês tenham entendido. E caso vocês não tenham entendido, por favor, pode perguntar, certo? Devido à demanda de grupos, eu acabo aqui, de certa forma, deixando até de responder diretamente no grupo, apesar de que eu respondo aqui em sala de aula, mas se vocês quiserem perguntar particularmente, o meu telefone está no grupo,
Vocês podem conversar comigo diretamente, não tem nenhum problema, que eu vou atender vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre simbologia gráfica, falamos sobre a NBR 5410, e como ela é bem intuitiva, certo? Eu vou deixar para vocês simplesmente um slide, certo? Esse ponto aqui, que eu passei para vocês, dessa planta aqui, a gente não vai trabalhar com esse tipo de planta agora não, porque ela acaba sendo muito extensa e cansativa para vocês. Mas a gente vai falar basicamente sobre um itemzinho básico, certo? A nossa atividade vai ser simplesmente uma planta pequena, certo? E eu vou pedir para vocês para fazerem esse tipo de desenho. Por exemplo, digamos que vai ter lá 2 cômodos e um banheiro só, certo? Vai ser basicamente tudo. A gente não vai fazer parte de cálculo, nada. Mas tem uma parte que eu não falei para vocês, gente, que eu tenho que falar antes de ir embora. O que simboliza esses risquinhos aqui, ó. Esses risquinhos, certo? Finalizando aqui, gente, essa parte da tabela, eu só vou passar para vocês aqui como é que faz. Tá aqui a simbologia como eu passei para vocês, ó. O 5.1, que é o do eletroduto, certo? Seja ele no piso, seja ele no teto ou na parede. Aqui a parte dele aqui ele já está bem mais detalhado como quando é no piso, na parede. As duas opções, né? 5.1 e 5.2. Aí se for um telefone, ele só manda ele se afinar um pouco mais esse traço, tá bom? E essa parte aqui, que é a parte também que ela é muito importante para que vocês entendam. Quando vocês veem um risco reto assim, ó, e esse risco tiver um outro risco se cruzando, ele vai simbolizar um condutor fase. Ixi, professor, é mesmo? Tem que decorar isso? Tem que decorar isso. E não só isso, geralmente vai ser em várias situações. Então, por exemplo, se eu vejo lá um cano e lá tem outro lá, o risco passando, mas com um negócio quebrado em cima, tipo um chapéuzinho, um boné, ele vai simbolizar um condutor neutro. Então tem que decorar isso. Os 4 principais. Ó, quando ele passa direto, fase. Quando ele passa direto e quebra para um lado, ele é um neutro. Quando ele não passa, só encosta no condutor, ele é um retorno. Então veja bem o desafio aí que vai ser essa atividade. E quando for para simbolizar o terra, ele é um tracinho com T's em cima. Fica bem mais fácil, certo? Então vamos lá. Então quando eu pego aquela plantinha lá bonitona, essa planta aqui. Pronto. Então, gente, ó, veja bem. Eu sei que essa planta aqui é muito complicada. Vocês entenderem assim de início. A nossa atividade não vai ser uma planta dessa. Eu não seria tão injusto com vocês. A gente vai fazer uma plantazinha básica, bem pequenininha, tá bom? Agora só que vocês vão descrever os pontos de tomada, os pontos de iluminação, certo? E de luz. Só os 3 que a gente aprendeu. Porém, vocês também têm que colocar esse pontozinho aqui, ó. Eu quero que vocês grifem essa parte aqui. Passei para vocês, né, aquele desenhozinho, o que é fase, o que é neutro, o que é terra. Pronto, eles estão aqui também. Agora eles estão assim, ó. Como é que é feito num projeto, por exemplo? Se vocês for olhar bem para cá aqui, deixa eu ver um desenho mais fácil. Esse dormitório 1 aqui, ó, por exemplo. Esse dormitório 1 aqui, cadê aqui? Caneta. Esse dormitório 1 aqui, ó, ele tem, ó, a linha aqui, ó, do eletroduto. Porém, esse eletroduto, ele tem um tracinho aqui reto, ó, estão percebendo? E outro descendo aqui assim, ó. Tem tipo uma setinha, é como se fosse uma seta indicando que dentro desse eletroduto tem um fase, um neutro e um terra. Lembra que quando eu passo um traçozinho reto, simboliza um fase? Quando eu passo um traço e quebro ele, simboliza um neutro. E no outro caso, que eu passo um traço e boto um T, representa o terra. Então aqui está dizendo que tem um fase, um neutro e um terra dentro dessa tubulaçãozinha aqui. Eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que dizer por onde está passando o fase, neutro e terra. Professor, e esse númerozinho bem pequenininho aqui? Se vocês estão conseguindo ver, existe o número 3 aqui. Esse número 3 ele está especificando o número do circuito. Então, se eu coloco que a minha tomada é o circuito 3, eu tenho que dizer por onde ela está passando até chegar na minha tomada. No caso aqui, ele veio aqui para essa tomada aqui, ó, circuito 3, e veio por essa tubulação aqui, certo? Ó, tá aqui ele, ó, 3, veio para cá, ó,
Tá aqui ele de novo, entendeu? Ó? Só que aqui ele tem o fase neutro terra do circuito 3, que é que vem para essa tomada, e também tem outro pontozinho aqui, ó, o fase e o retorno, que é justamente dessa lâmpada aqui. Então aqui eu tenho fase neutro terra e aqui eu tenho fase neutro terra do circuito 3 mais os circuitos. Agora complicou, professor. Eu tenho que saber tudo isso? Tem. Mas, como vocês vão perceber, isso é um exercício, é um treinamento. Isso a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Por exemplo, esse pontozinho aqui, ó. Esse pontozinho aqui do eletroduto, ó. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, tá vendo o tracinho aqui de novo, ó? Tá vendo aqui, ó? Pronto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui eu tenho quantos circuitos? Eu tenho no mínimo 3 pontos de circuito. Eu tenho o circuito 1, o circuito 3 e o circuito 4. Certo, pessoal? Justamente nesse ponto aqui passando. Então, vocês precisam realmente fazer esse tracinho e descrever onde está passando cada cabo. Será que vocês vão conseguir? Gente, eu acredito em vocês, certo? Nós vamos realmente não só aprender a interpretar, a ler, mas também a fazer esse tipo de projetos. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona isso aqui. Sei que esse projeto é muito grande, mas o que a gente vai fazer é bem mais simples, tá bom? E aí na próxima semana, a gente traz uma resposta da planta que eu passei para vocês e qual seria a maneira mais viável, mais simplificada de se fazer ela. Mas eu acredito que vocês vão conseguir. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Leia a norma, certo? Elas vão te ajudar bastante. Pegue um pouquinho dessas plantas e vão tentando interpretar de acordo com o que eu passei para vocês, que vocês vão conseguir com certeza. Um forte abraço e até a próxima.